situações que a gente acha que não tem jeito, a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais como se levantar. Igreja, Israel estava caída diante do Senhor. Israel estava aprofundada nos pecados que fez o Senhor ficar em silêncio. Mas Israel não deixou de ser de Deus. Israel não deixou de ser povo de Deus. Tanto é que o Senhor decidiu levantar Israel novamente. E aquela visão foi isso que o Senhor quis representar. Igreja, há momentos na nossa vida que a gente desfalece. Isso aqui serve para nós porque hoje em dia nós vivemos o tempo da Babilônia também, igreja. O mundo está aí fora. O mundo entra dentro da igreja. A gente desfalece na casa do Senhor. A gente se torna como osso na casa do Senhor, caído, prostrado. E às vezes nos falta força para se levantar. Mas eu quero falar para a igreja, mesmo no momento de tribulação, de luta, no momento que a gente se acha menosprezado, caído, afastado, o Senhor sempre levanta alguém para profetizar na nossa vida. Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva e que Ele levanta a igreja. Porque Ele é Deus em nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe o motivo, de igreja, que o povo de Israel estava naquele cativeiro? É por causa da desobediência. A palavra do Senhor fala que o que faz divisão entre Deus e o homem é o nosso pecado, é a nossa iniquidade que nos afasta de Deus. E o Senhor é aquele Deus que mesmo a gente não merecendo, a misericórdia dele paira na nossa vida, igreja. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. O que seria da nossa vida se Jesus menosprezasse toda vez que a gente falhasse, igreja? Nós não somos dignos da misericórdia. Nós não somos dignos dos levantes do Senhor na nossa vida. Mas Ele sempre levanta. Ele sempre está pronto para levantar. As mãos do Senhor, como eu li a palavra antes de orar, Ele tem prazer naquele que clama. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem seu ouvido tampado para que não possa ouvir. O Senhor, Ele ouve. E quando o Senhor ouve, o Senhor age, igreja. Aleluia. No capítulo 9, o Senhor disse: profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor. Igreja, tem um ponto aqui muito bonito que eu entendi da parte do Espírito Santo. O que faz a diferença na vida do homem não é o que sai da minha boca, não é o que sai da sua boca, é o que sai da boca de Deus. E a gente transmite aquilo que Deus manda. Porque o homem não tem condição de fazer nada. O homem não pode fazer nada para ninguém. Eu não posso curar, eu não posso salvar, mas Jesus pode. E o que fez a diferença naquele vale foi Ezequiel transmitir o que o Senhor disse, repetir o que o Senhor disse. E nós devemos repetir o que a palavra diz. É por isso que faz a igreja avivar. É a presença do Espírito Santo. É a palavra que move, gente, a mão de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ezequiel profetizou conforme a ordem do Senhor. Ezequiel profetizou segundo a ordem do Senhor. E quando Ezequiel decidiu reproduzir o que Deus disse, teve efeito. Aconteceu um rebuliço, igreja. E no meio daquele rebuliço o Senhor operou. No meio daquele rebuliço o Senhor entrou naquele vale e fez nascer pele sobre pele, osso sobre osso, nervo sobre nervo. E em seguida o Senhor manifestou o Espírito dele na vida daquele exército de ossos sequíssimos. Ou seja, o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo. É aquilo que Jesus decide fazer. É quando Ele precisa, Ele vê que a gente precisa do Espírito Santo. É quando Ele decide descer com esse Espírito, igreja, na nossa vida e fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Então disse o Senhor: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aleluia, Jesus. Igreja, o Senhor sempre não vai ter um momento da nossa vida, mesmo a gente não merecendo, que o Senhor não vai levantar alguém para poder nos ajudar, para poder te dar uma palavra. Sabe por quê, igreja? O que nos afasta do Senhor muitas vezes não é o nosso pecado, é claro, que faz divisão entre nós e Deus, mas muitas vezes também é uma falta de uma palavra. Às vezes a gente está passando uma luta, um vento, e a gente acha que nada vai acontecer, que nada vai mudar. Aí nesse momento a gente precisa de uma palavra de profetização da vida de alguém que é cheio de Deus, que vai falar: irmão, vai ficar tudo bem, você vai se levantar, você está caído, mas é de Deus, está no osso, mas é de Deus, está caído, mas é do Senhor. O Senhor tem poder, igreja, para refazer um exército para a glória dele. Deus não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele precisa da nossa obediência para que Ele possa agir na nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Igreja, todo momento que Deus quiser fazer algo para nos surpreender, a primeira palavra que o Senhor vai usar para nós é: se levanta. A gente precisa
precisa se levantar na presença do Senhor. Porque quando a gente se levanta, o Senhor agrada. Quando a gente se levanta, o Senhor age. Quando a gente quer, o Senhor faz. Deus, igreja, Deus não é Satanás, não. Satanás, para entrar na sua vida, ele entra de qualquer maneira. Ele se ele achar brecha, ele entra. Deus não. Deus, ele bate na porta. Deus, ele te chama por diversas vezes. Deus te dá aquele desejo de conhecer ele, e assim ele faz a diferença. O diabo não. O diabo, para ele entrar na sua vida, basta uma brecha. Basta ele achar que a gente não é nada, e ele já quer fazer a ruaça. Mas o Senhor não, igreja. O Senhor tem prazer em levantar. Jeremias, o Senhor disse: levanta-te. Josué, o Senhor disse: levanta-te. Todos os profetas que o Senhor levantou na palavra, ele deu a palavra de ordem para que se levantasse. A gente precisa se levantar. Então, igreja, Israel estava passando aquele período terrível na mão daquele povo. E Ezequiel, igreja, se a gente for ler o livro de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel foi um homem que teve várias visões. Ezequiel contemplou querubins na glória. Deus permitiu Ezequiel ver visões fortíssimas. O desejo do Senhor era trazer Israel para perto, igreja. Deus muitas vezes quer nos trazer para perto, e a gente resiste à vontade do Senhor, porque a gente acha que a gente não vai conseguir. A gente sempre olha o que as pessoas pensam, deixa de pensar da gente, igreja. Isso não existe. Quem dá a última palavra na vida do homem é Deus. Quem chama é Deus. O Senhor é bem claro em dizer na tua palavra: eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. Eu chamo os pequenos para confundir os grandes. Eu chamo aqueles que todos menosprezam e levantam. Assim como o Senhor levanta o caído, ele abate, igreja, também. Ele abate aquele que se acha o alto de tudo. O Senhor derruba. Sabe por quê? Porque é para ele, por ele são todas as coisas. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, e a palavra é do Senhor, igreja. Aleluia! Oh, glória, maravilha de Deus! Aleluia! Aleluia! Igreja do Senhor, Deus, ele tem a maneira linda, e desde o princípio, a palavra, igreja, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem todo o efeito. Desde Gênesis, a criação do mundo, não precisou de ninguém tocar em nada. Precisou simplesmente Deus liberar a palavra, e tudo foi criado. Aleluia! E Ezequiel não precisou tocar em nada. Ele simplesmente precisou reproduzir o que Deus disse. Aleluia! Então nós também temos que ser assim. A gente não tem que fazer nada de nós. Tem que reproduzir o que Deus manda. Tem que reproduzir a palavra de Deus, porque ela é fiel em dizer que ela não volta vazia. Senhor, desfazer o que lhe apraz. O Senhor, igreja, é quem usa a boca do homem. Quando o Senhor levantou Moisés no passado para que ele libertasse o povo de Israel, Moisés questionou o Senhor, que ele era pesado no falar, que ele não sabia falar, e ficou arrumando desculpa, igual nós arrumamos um monte de desculpa para não se ver a Deus. Ah, que eu sou isso, ah, que eu tô fraco, ah, que eu não vou me levantar, ah, Senhor, que isso é difícil. A gente põe desculpa para Deus agir na nossa vida. E sabe o que Deus disse para Moisés? Quem fez a boca do homem, Moisés? Todavia não sou eu, o Senhor teu Deus. Então o que o Senhor quis dizer para ele? Quem enche a boca do homem sou eu. Quem fala sou eu. Quem faz sou eu. Quem age sou eu. E quem muda o quadro do homem é Deus, igreja. O nosso papel é somente orar, é buscar para aquele que está caído, é pedir Deus misericórdia. Porque, igreja, nós estamos aqui hoje tentando ficar de pé, não é porque que nós somos merecedores, é porque Deus teve misericórdia. Porque se dependesse de Satanás, ele já tinha nos consumido em vida. E é a palavra do Senhor que fala isso. Aleluia. Essa visão do vale de osso seco é uma coisa que a gente pode trazer muito para o mundo de hoje. A igreja, as igrejas, né, em geral que eu estou falando, às vezes tem um exército morto dentro da casa do Senhor. Um exército caído dentro da casa do Senhor. E sabe o que é bonito também, igreja? Se vocês forem ler a palavra de Deus, Ezequiel não pisou no ossos, não. A palavra é clara em dizer que Ezequiel passeou ao redor deles. Por que a gente quer pisar no que está caído? Por que a gente quer falar que não vai se levantar? Por que a gente não pensa que Jesus pode levantar aquela vida e fazer dele um pregador do evangelho, fazer dele um profeta do Senhor? Ezequiel mostrou para nós, através da visão de Deus, que não é pisando que se consegue. Ele não precisou pisar, sabe por quê? Israel estava quebrada, Israel estava pecaminosa, Israel estava aborrecendo o olhar de Deus, mas ela era a casa do Senhor. E o Senhor uma hora pede conta da sua casa. O Senhor traz a casa para perto. E é isso que Deus fez nessa visão. O Senhor estava traindo Israel para a tua presença de novo, igreja. Aqui o Senhor levantou Ezequiel para dar essa visão para Israel voltar ao Senhor, né? E para nós, Deus mandou Jesus naquele Calvário, para que hoje nós possamos estar aqui para Ele trazer de volta a casa. O Senhor morreu naquela cruz para que eu e você
misericórdia e graça imerecida de herdar a salvação, porque nós não merecemos nada da parte de Deus. Israel foi resgatada pelo Senhor, pelas visões. Nós somos salvos pela graça, por intermédio de Cristo. Igreja, esse sangue vai ter preço. Esse sangue vai ter preço para mim e para você. O que a gente pratica, igreja, vai prestar conta. Esse Deus, esse Jesus lindo que a gente prega. Ah, Jesus é lindo, ele é lindo mesmo. Hoje ele é advogado, mas naquele dia ele vai ser juiz. E ele vai vir com a Bíblia fala que a balança do Senhor, ela é reta, ela não faz curva, ela não torta, ela vai medir tudo conforme as nossas obras. Então, igreja, nós temos que aproveitar o tempo de chegar ao Senhor. Nós temos que aproveitar o tempo de se levantar na presença do Senhor. Enquanto a vida, a esperança, igreja. Ezequiel foi a maior prova. Ezequiel não foi chamado para profeta, não, gente. Ezequiel foi criado como sacerdote. Ezequiel não foi nascido no berço profético, não. Ezequiel nem sabia de fato o que ia ser na vida dele. Mas Deus olhou para Ezequiel naquele cativeiro e decidiu: vou levantar como profeta sobre as nações. Vou levantar como profeta sobre as... E assim a gente, igreja, nós não somos nada. A maioria aqui não nasceu em berço evangélico. A maioria aqui nem sabia quem era Jesus. Mas quando a gente estava sendo gerado, o Senhor já tinha um plano na minha vida e na sua vida. O Senhor viu a nossa vida e decidiu fazer de nós profetas do Senhor. Profetas que pregam a verdade. Profeta que não faz curva na palavra. Aqueles que têm coragem de falar o que a Bíblia manda. Sabe por que a igreja está tendo muita gracinha nos altares? Ninguém prega mais o que não pode. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas tem que falar o que Deus manda. O exército se levantou naquela visão, porque Ezequiel transmitiu o que Deus mandou. Foi o que saiu da boca de Deus. O homem não tem poder para nada. E eu repito isso 1000 vezes: não tem poder para nada. Quem tem poder é Deus. Quem faz é Deus. Quem age é Deus. Quem fala na boca do homem é Deus. Bate palma para Jesus, igreja, que ele merece. Glória a Jesus. Igreja, há vales da nossa vida que são sim permissão do Senhor. A gente sabe que tem momento que o Senhor nos prova no fogo. Como ele fala: como vaso de barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. O Senhor, quando ele quer tratar com o nosso caráter, com a nossa vida, com a nossa transformação, fortalecer o nosso espírito, o Senhor nos coloca na prova. Mas a maioria das provas que nós passamos é pela nossa desobediência à palavra de Deus. É por a gente fazer escolha que Deus não faz. É por a gente fazer o que Deus não manda. É por a gente olhar muitas pessoas e ficar com medo de magoar as pessoas e viver aquilo que é de errado. Então, igreja, o que o Senhor fala para mim e para você? Que nós precisamos se levantar na presença de Deus. Se levantar como pessoas que querem o céu, igreja. Aí, o arrebatamento está perto. A palavra do Senhor fala que não houve um momento tão perto como este. Jesus, ele está para voltar mais breve do que eu e você pensamos, igreja. Deus, ele disse na sua palavra que ele não tem prazer que nenhuma alma se perca. O Senhor veio para salvar aquilo que estava perdido. E eu e você somos perdidos, igreja. Não é porque a gente está aqui dentro que a gente não está, que a gente está salvo, não. A gente vai estar salvo se viver a palavra. Porque muitos que pregam a palavra vão para o inferno. Assim como muitos que estão aqui dentro vão para o inferno. Sabe por quê? Porque o que nos conserta é viver a verdade. O que vai nos salvar é pôr em prática a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela é que liberta o homem. É claro em dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem dos seus maus caminhos. Não é eu, não é você não, igreja. É a palavra. E sabe por que muitas pessoas perecem? Por falta de conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, a igreja, nos fala que o Senhor, ele a todo momento, ele tem misericórdia. Quando ele disse em Isaías, assim, Isaías, Jeremias, não sei, que ele fala assim: por mais que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, eu todavia jamais se esqueço dos meus. O Senhor, igreja, por mais que nós somos desprezados, abandonados, a gente acha que a gente está sozinho, o Senhor fez uma promessa linda, igreja, que ele disse que iria e prepararia lugar para nós. Ele ia e ele prepararia lugar para nós, igreja. O Senhor não tem prazer que nenhuma alma se perca. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas não dão crédito porque acham que Jesus não vai voltar, não. Gente, vai ser como no tempo de Noé. A palavra é clara em dizer: vai ser como no tempo do dilúvio, onde casavam, se davam em casamento, fazia festa, ninguém estava dando crédito, até que quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio. E quando vai ser assim, quando a gente piscar o olho, Jesus voltou. E o que aconteceu com nós? Se nós não dar lugar para Deus, vamos ficar aqui, arrependidos,
Santo vai subir. E acabou a igreja, acabou o tempo, vai findar o tempo. Ezequiel, igreja, é uma palavra linda, é uma palavra onde mostra a misericórdia de Deus, onde mostra a vontade de Deus de trazer Israel para perto, igreja. Igreja Israel, Deus calou para Israel por muitos anos. O cativeiro babilônico, se você ler o livro de Ezequiel, durou 70 anos com a ausência de Deus. Aleluia. Igreja, a gente não aguenta ficar sem Deus uma semana. Fica Deus sem falar com a gente, sem sentir a presença. A gente quase morre espiritualmente. Verdade, O que dirá, aleluia. igreja, fica 70 anos sem ouvir a boca de Deus. Aleluia. Não tem condição não, igreja. Israel passou. Deus deixou Israel ser provado no fogo. Deus deixou Israel ser humilhado. Deus deixou, sabe por quê, igreja? Porque Deus não era a primeira vez que Deus levantava Israel. Israel era caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava. Até que chegou, minha igreja, quando Deus libertou o povo de Israel, o povo murmurou tanto que a vontade do Senhor era deixar aquele povo tudo perecer. E Aleluia. fez. Quem entrou na terra prometida? Somente Caleb, Josué e alguns. Não foi ninguém, igreja. E isso vai ser o reino do céu. Muitas vezes nós vamos ficar 300 anos na igreja e ainda não vão ser salvos. Por quê? Por causa da murmuração, da desobediência. O povo começou a andar em desobediência no caminho da terra prometida. Não aguentou a pressão do deserto. E às vezes a gente não aguenta, a igreja, passar por uma luta. A gente quer deixar Jesus, a gente quer largar a igreja, a gente quer levantar contra o pastor, contra a igreja, contra todo mundo. A igreja, Deus não agrada. Aleluia. Deus não agrada. O Senhor sempre vai levantar alguém para profetizar na nossa vida. Eu quero falar para a igreja, quando estiver passando um momento de luta, de prova, de tribulação, no reboliço, profetiza, igreja. Profetiza que vai ser bênção. Profetiza que o Senhor vai mudar o cativeiro. Profetiza que o Espírito Santo de Deus vai entrar na vida da nossa família. Profetiza que vai dar certo. Sabe por quê, igreja? A palavra tem poder. A Bíblia fala que é o que sai da boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E aquilo que você profetiza no nome de Jesus, se o Senhor quiser fazer, vai ter feito, igreja. É bíblico. A palavra não mente. Aquilo que sai da boca de Deus não volta vazio. Ele faz o que agrada aos olhos dele. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Igreja, quando Ezequiel contemplou os querubins, foi uma maravilha. Ezequiel foi chamado com grande poder. Gente, Ezequiel teve visões lindas. O livro dele é uma maravilha para ler. Ezequiel foi um profeta que o Senhor decidiu levantar a igreja no cativeiro. O Senhor, quando a gente acha que está perdido, o Senhor quer nos levantar, igreja. O Senhor quer fazer de nós vasos de honra na presença dele. A fundação do mundo, tudo depende da palavra. O Senhor profetizou, criou todas as coisas. Aquele servo que veio, né? Aquele soldado que veio pedir para que Jesus visitasse o servo dele que estava doente, enfermo. Jesus não precisou de ir lá, igreja. Foi simplesmente Jesus lançou a palavra, ele levou, o homem foi curado. O Senhor não precisa manifestar nada físico para ele agir na nossa vida. Se o Senhor quiser, o Senhor trabalha no Espírito. E a gente sabe que o Senhor trabalhou. Deus não precisa de muita coisa, igreja. Nós não precisamos de muita coisa. Nós não dependemos de muita coisa. Nós dependemos de viver a palavra de Deus, de colocar em prática a verdade do Senhor, porque é ela que muda a vida do homem. É ela que vai salvar a nossa alma, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos os milagres que Deus operou foi através da palavra que saía da boca de Deus, igreja. Jesus é um ser que ele não precisa de holofote, ele não precisa de nada. Ele só precisa de ser vivente a palavra dele. Para agradar Jesus, igreja, é muito pouco. A palavra fala que o Senhor procura coração quebrantado e espírito reto. Coração quebrantado e espírito reto. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer de nós verdade, igreja. O Senhor quer de nós sinceridade. Israel está passando por um momento difícil, sim. Um momento pecaminoso, a qual, se Deus fosse olhar pela santidade dele, ele não levantava Israel. Mas sabe o que é a bondade de Deus, igreja? Que Deus não olha pela santidade dele em nós, porque se ele olhar, ele condena todo mundo. Porque nós não somos dignos da presença do Espírito Santo. Nós não somos dignos da misericórdia de Deus. Muito menos ser levantado por Deus, igreja. Quem somos nós? Nós não somos nada. Como disse Paulo na sua palavra, nós não passamos de neblina, que uma hora aparece, outra desfalece. Nós estamos aqui, amanhã nós não estamos. Hoje a gente está falando do amor de Deus, amanhã a gente pode morrer, igreja. Aleluia. E aí? Morrer não é só o problema é morrer desconcertado. Porque se morrer desconcertado, como é que entra no céu? Não tem jeito. E a palavra de Deus, igreja, não tem curva. É reta, é reta. Como disse, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então tem que ter paz com todos, santificação
enxergar a glória de Aleluia. Deus. Glória a Deus. E aquele cativeiro, igreja, para Israel foi praticamente o fim. E quando Ezequiel decidiu profetizar sobre aquilo, o Senhor disse que os 4 cantos vieram o Espírito de Deus. E o Espírito se pôs sobre aqueles ossos e se levantou um exército muito grande. Igreja, quando o Senhor quer operar, o Senhor levanta um exército na casa dele. Aleluia. O Senhor levanta, igreja, os caídos para se tornar um exército da palavra do Senhor, para pregar a verdade, para entoar louvores para a glória dele. O Senhor sempre quer nos resgatar, igreja. O Senhor não tem prazer que a nossa alma se perca. O Senhor é um Deus tão misericordioso que Ele quis mostrar para Ezequiel que o poder está na palavra dele, que o poder está sobre o que sai da boca de Deus, não é da boca do homem. Aleluia. Porque se fosse da boca do homem, o Senhor tinha falado com Ezequiel, profetiza sobre esses ossos com as suas palavras. Não, ele falou, profetiza sobre esse exército com as minhas palavras. Amém. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fez a diferença. E é a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida, igreja. Amém. O Senhor, Ele é tão misericordioso, que Ele fez grandes maravilhas e prodígios na sua palavra, pela misericórdia, igreja. O Senhor curou pela misericórdia, o Senhor salvou pela misericórdia. Qual o Senhor disse na tua palavra? Se a minha palavra estiveres em ti, eu estareis em vós. Amém. Ou seja, a palavra do Senhor tem que estar em nós, para que Ele possa habitar na nossa vida. A palavra do Senhor tem que estar guardada no nosso coração, como disse na palavra, guardai a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra o Senhor. É a palavra do Senhor, igreja, que nos impede de pecar. É o temor do Senhor. O temor do Senhor é a nossa força. Em Provérbios ele fala que o temor do Senhor é a nossa força. O temor do Senhor, igreja, que nos impede de botar o pé fora da faixa. É o temor do Senhor que nos impede de colocar nossa alma nas garras de Satanás. É o temor do Senhor que nos impede de blasfemar contra ele, igreja. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Ah, igreja, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ah, igreja, o poder do Senhor é grande na nossa vida, igreja. E Ezequiel, a gente entende isso. A gente entende nada mais, nada menos que o amor e a misericórdia de Deus. Sabe por que, igreja? Deus tinha uma aliança com Israel. Aleluia. E essa aliança foi quebrada. Aleluia. Mas o Senhor decidiu refazer a aliança de novo, igreja. Quantas vezes a gente quebra a nossa aliança com Deus? Quantas vezes a gente peca e quebra o princípio do Senhor? E a gente vem, humilha, ora, pede misericórdia, o Senhor perdoa, levanta. Quando passa daquele tempo, a gente está fazendo de novo. E o Senhor está lá refazendo de novo a aliança. O Senhor, igreja, chega um ponto que o Senhor vai nos permitir cair em cativeiro. Sabe por quê? Para ver se a gente é moldado conforme Ele quer. Para Ele amassar no fogo. Para Ele descer quantas vezes for necessária. Para que quando a gente se levantar um vaso firmado na verdade. Levantar um vaso firmado sem rachadura, igreja. Porque como barro na mão de Deus, somos nós. O Senhor, Ele molda conforme Ele quer. O Senhor tem prazer, igreja, naquele que se humilha. Muita gente fala, os humilhados serão exaltados. Não é não, é aquele que se humilha que é exaltado. É aquele que desce que é exaltado. É aquele que reconhece que precisa da misericórdia de Deus que é exaltado. Muitas vezes, igreja, há momentos que a gente tem que abrir mão do nosso direito para viver o direito de Deus. Que a gente tem que abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Porque a vontade do homem é só pecar, mas a de Deus não. A vontade da carne é pecar, o do Espírito é fortalecer na presença de Deus. Como a Bíblia diz, a carne é fraca, mas o Espírito ele fortifica. Porque a todo tempo o Espírito está pronto. É nós, igreja, que temos que dar lugar, como disse o Senhor. Dar lugar a Deus, existiu o diabo e ele fugirá da vossa presença. Vamos aprender a ser resistentes, igreja. Como disse o Senhor em a palavra do Senhor que fala sobre o escudo de Deus, né? A proteção de Deus, Efésios 6, as armaduras de Deus na nossa vida. Nós temos que estar, igreja, guardados com as armaduras do Senhor, para que possamos estar prendidos pela presença do Espírito Santo, bem guardados com o capacete da salvação, guardados com a couraça da justiça, com os pés calçados pelo sapato de fogo, com a espada na mão que é a palavra, para que possamos obedecer a igreja da maneira certa. Eu quero dizer para os irmãos, através dessa palavra, que eu já vou finalizar para a glória de Deus, que Ezequiel, o Senhor nos ensina que independente do vale que nós estejamos, independente da luta, da prova, do que foi, igreja, que nós estivemos passando, ou seja, caído na fé. Sabe por que a gente acha que desviado é só quem está no mundo? Às vezes a gente está dentro da igreja e desviado na presença de Deus. Às vezes a gente está desviado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus, igreja, pecado não tem diferença. Não tem pequeno, não tem grande.
igreja, que a igreja estiver passando, Aleluia. creia que o Senhor vai levantar alguém Aleluia. para estender a mão nesse vale. O Senhor vai te levantar para profetizar na sua casa, Aleluia. mesmo quando tudo estiver perdido. O Senhor vai te levantar para profetizar na sua família, na vida dos seus filhos, igreja. Deus tem poder para levantar um exército na sua casa. O Senhor tem poder de fazer profeta nascer na sua casa. O Senhor, igreja, não tem nada para Deus que é impossível. O Senhor mostrou para Ezequiel que não há nada que o Senhor não possa fazer, que independente de morto ou vivo, nós continuamos sendo casa de Israel nas mãos do Senhor. Israel continuou sendo casa de Deus. E o Senhor decidiu levantar aquele povo, amém? Eu quero dizer para a igreja que o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Glória a Jesus, aleluia. Que o Senhor, Ele não tarda nas suas promessas, igreja. Glória E aquilo que o Senhor Jesus, cumpre, aleluia. aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor é fiel para cumprir na nossa vida, Ei, amém? Jesus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que